Olá pessoal, meu nome é G. Anderson, eu estou aqui para falar para vocês sobre o nosso movimento chamado Patrimônio em Dólar, mas antes disso eu queria me apresentar, né? Eu fui professor universitário por 16 anos e nos últimos 7 anos eu me dedico a trabalhar para empresas americanas na área de dados, engenharia de dados, software, data science, machine learning. E nesses últimos 7 anos eu reuni uma série de conhecimentos, dados e perspectivas da importância da gente dolarizar o nosso patrimônio para a gente investir em ativos que são seguros, são mais imunes a crises e principalmente para a gente poder ter uma garantia de segurança a respeito desses ativos. Então, nesse primeiro vídeo introdutório, eu quero apresentar para vocês uma série de contextos do Brasil que me levaram a dolarizar o meu patrimônio e por que eu vi a necessidade de compartilhar isso com vocês, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma série de gráficos, uma série de indicadores econômicos que levaram a essa consideração que a gente precisa dolarizar o nosso patrimônio para nos proteger e para ter ativos mais seguros, ok? São uma série de gráficos, todos eles são públicos, de fontes confiáveis, e eu gostaria de trocar uma ideia com você sobre eles e conversar aí o porquê que é importante que a gente dolarize o nosso patrimônio. O primeiro aqui que eu queria mostrar é a taxa de juros, né, do Brasil nos últimos anos. Se a gente notar, né, sempre quando tem uma crise, tanto mundial ou quando tem uma crise interna, os nossos juros sobem. Então, se a gente olhar aqui numa taxa, né, a gente sempre teve juros aí na casa de 7, 8%. Então, tivemos juros lá que já foram a 26%, né? Os juros aqui eles diminuíram para uma casa de 2% em função da desaceleração econômica que teve na pandemia, né, mundial do Covid, mas pode ver que os juros no Brasil já voltaram para 13,75. Os juros altos impacta principalmente na questão de investimento. Então, primeiro a pessoa pensa, é melhor eu deixar guardado o meu dinheiro rendendo juros do que investir em alguma atividade empreendedora. Então, esse cenário de juros altos no Brasil, a gente não consegue se desfazer dele. É muito bom, aparentemente, olhando, mas ele tem um impacto em toda a economia. Então, os juros impactam muito o nosso dia a dia. Hoje, os Estados Unidos está passando por uma reformulação econômica pós-Covid, e para vocês terem uma ideia, o juro está perto de 4% ao ano, ou seja, o nosso é 3 vezes maior, né? Então, todas as questões impactam muito no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está vendo por que não tem investimento, por que não existe mais emprego e por que o meu dinheiro sempre está perdendo valor de compra. Outro indicador também que eu queria mostrar para vocês é o quanto, né, a gente tem de crescimento do nosso PIB brasileiro, ou seja, de tudo que é produzido aqui no Brasil. Tem uma questão interessante que mostra, né, que principalmente nos últimos 10 anos, praticamente, a gente não teve um crescimento de PIB, ou seja, o PIB ou ele está encolhendo ou ele cresce muito pouco. É sempre aquela questão que a gente fala do voo de galinha. Só que o PIB não estar crescendo, o que isso impacta na minha vida? Impacta porque é menos dinheiro em circulação, menos dinheiro para serviços, indústria, comércio, agricultura, e isso acaba tendo menos possibilidades que a gente tenha de geração de negócios, as empresas se sentem mais receosas em fazer grandes investimentos, ou seja, toda a economia é afetada por um PIB baixo. Aqui a gente, na ideia desse movimento patrimônio em dólar, não é ver saídas para o Brasil ou analisar como o Brasil poderia ser diferente. Aqui o nosso intuito é dizer o que está acontecendo, o que já vem acontecendo
há mais de uma década na economia brasileira, independente de presidentes e políticos que tenham, que faz com que a gente tome a decisão de dolarizar o nosso patrimônio. E nesse curso especificamente, a gente vai mostrar passo a passo, de forma bem simplificada, como que a gente pode ganhar vantagem dando esses caminhos de dolarizar o patrimônio, porque eu não tive ajuda de ninguém, e principalmente eu tive que buscar tudo sozinho, falando com alguns amigos, com algumas pessoas, e consegui criar um método para fazer essa dolarização do patrimônio e me proteger, investir em ativos mais seguros e ter menos perda com a economia brasileira. Continuando, né, o que a gente estava falando, se a gente olhar o gráfico aqui, é um grande zigue-zague, né, que é o gráfico de variação do crescimento do PIB. Então a gente tem grandes crescimentos e principalmente na última década, né, até eu vou dar um zoom aqui mais específico, né, na última década a gente tem muitas até variações negativas do PIB, né? Então a gente não tem uma economia estável, uma economia que cresce com regularidade, que traz indicadores com mais constância. Então essa questão ela é difícil porque ela impacta em tudo que a gente faz na nossa vida. Emprego, decisões de vida, decisões de família, decisões de montar negócios ou não, e principalmente qual é o futuro que a gente vislumbra, que é um futuro de bastante incerteza, de muito risco e de baixa perspectiva de crescimento. Por isso, essa questão de dolarizar o nosso patrimônio. Um outro item também que eu queria trazer, fazendo essa composição do porquê que é importante dolarizar o patrimônio, é a questão relacionada à taxa de inflação que a gente vive, né? Então, a todo momento, primeiro, que a gente nunca teve uma taxa de inflação muito baixa no Brasil, a mesmo pós-real comparado anteriormente, né, ao Plano Real, mas nos últimos anos está cada vez mais difícil conter a inflação, ou seja, a subida dos preços generalizada no mercado, né? Então, desde o aluguel, preço dos carros, preço dos imóveis, preço dos alimentos, né? Preço dos serviços, tudo sobe de uma maneira desordenada e isso impacta o nosso dia porque tira poder de compra dos nossos rendimentos. Então, se a gente comparar com a economia americana, agora, depois de 40 anos, a economia americana está com uma taxa de inflação de 8%, em função desse momento que foi atípico para todo mundo, que é o momento da pandemia. Então, a pandemia ela acertou em cheio todas as economias mundiais, mas é o que eu digo, o soco pegou muito mais no centro do rosto no Brasil, né? Então, a gente tem uma dificuldade de controlar a inflação, então a gente sempre está fazendo aquela questão de aumenta juros para diminuir a inflação e aí com juros altos também inibe investimento. Então a gente sempre fica puxando a corda para dois lados, nunca sai daquele lugar e nunca consegue ter uma constância de crescimento, de geração de riqueza, né? E aí quando o investidor vê isso no Brasil de fora, ele fica com muita incerteza. Por que eu vou investir no Brasil se eu tenho mercados que são muito mais seguros? Eu tenho toda a Europa, todos os Estados Unidos, Canadá, né, alguns mercados asiáticos também para investir que me dão muito mais solidez. Isso que é importante da gente perceber para ver a importância de dolarizar o nosso patrimônio. Outra questão, né? Como eu tenho os fundamentos da economia que são fracos, não são sólidos, eu tenho um problema muito grande de desemprego, ou seja, tem uma população que é economicamente ativa e essa população tem dificuldade de se qualificar para ter emprego e tendo dificuldade de se qualificar porque não tem dinheiro,
as empresas também não têm pessoas de qualidade, ou seja, a gente vive um paradoxo. As empresas procuram pessoas qualificadas, tem uma taxa de desemprego alta, mas a gente não consegue trazer pessoas qualificadas porque também falta dinheiro para elas se qualificarem. E o governo, que deveria investir numa educação de base sólida, não investe. Não é de interesse político investir numa educação que seja uma educação voltada para essa revolução pós-digital. Atrelado a isso, a gente tem um mundo hiperconectado pela tendência digital que a gente vê, né? Então, toda a matriz de conhecimento do mundo que está sendo gerada é baseada em tecnologia, e a tecnologia exige conhecimentos e competências que a gente não desenvolve, como matemática, lógica, todas as questões. Então a gente acaba tendo uma mão de obra que tem uma baixa produtividade comparada às pessoas na Europa e nos Estados Unidos, e elas têm dificuldade de qualificação. Tendo dificuldade de qualificação, elas não acessam melhores oportunidades de trabalho e de emprego, e também com isso tem dificuldade de recolocação e ganhar mais renda. Ou seja, a gente vive num ciclo vicioso, que eu chamo, que é um ciclo vicioso muito difícil de sair, e é por isso que eu chamo a atenção da importância e hoje, principalmente, da facilidade que a gente tem, que consegue dolarizar o nosso patrimônio com um celular, né? Apenas com apps no celular, a gente consegue dolarizar o nosso patrimônio, se proteger e trazer ativos que são mais seguros. Então, eu queria também convidar vocês para a gente olhar dados do Banco Mundial. Então, eu estou trazendo aqui só fontes confiáveis, fontes que a gente pode acreditar, né? Para que a gente possa também tirar uma análise séria. Uma outra questão que a gente tem no Brasil, um outro problema, né, que eu queria falar para vocês, é o problema da violência, né? No Brasil, a gente tem uma taxa de violência, de homicídios por habitante muito alta, então ela não para de crescer, né? E a violência acontece porque as pessoas também não têm oportunidade, então a gente volta naquele redemoinho que eu chamo do ciclo vicioso do Brasil, né? A nossa taxa é uma das mais altas do mundo, olhando por 100 mil habitantes, hoje a taxa é 22, né? Se a gente olhar aqui as taxas, né? Por exemplo, Botsuana é 15, tem outros países, né? Cabo Verde é 6, então a República Central da África é 20, Colômbia é 23, então a gente está comparado aos países que têm piores indicadores econômicos. El Salvador é 37, vamos olhar aqui, vamos ver até Estados Unidos, só para a gente ter uma comparação. Estados Unidos a taxa é 7, Reino Unido é 1. Claro, quanto mais desenvolvimento econômico, mais segurança, mais prosperidade, menos violência, até porque as pessoas são muito vigiadas, a gente tem uma lei mais dura, uma lei aplicada, uma fiscalização maior, e com isso todo o ciclo ele fica virtuoso, ao contrário do Brasil, que a gente tem um ciclo vicioso em indicadores ruins, né? Aqui a taxa de homicídios que eu estava mostrando para vocês, né? Desde 1990, ela não para de crescer, né? Ela tem leves quedas, mas não para de crescer. Então, está muito associado ao Brasil ser uma rota internacional de tráfico de drogas. Então, muito da droga que é escoada para a Europa, Estados Unidos, passa pelo Brasil, porque a gente tem uma larga área de fronteira geográfica que a gente tem dificuldade de controlar e também não tem muito interesse em controlar. Isso faz com que a violência associada principalmente a essas rotas de tráfico internacional de drogas nos deixem numa situação vulnerável, e isso impacta em homicídios, em taxas de violência alta e principalmente na insegurança das pessoas. Outra questão que eu queria trazer aqui é sobre o quanto que a gente
a gente tem de dívida relativa ao nosso PIB, ou seja, de tudo que é gerado. Se a gente for olhar nos últimos aí 7, 8 anos, a nossa taxa de crescimento de dívida não para de subir. Ou seja, muda presidente, muda governo, mas as questões econômicas continuam iguais, né? Esse endividamento, quem paga é a população, quem paga não é o governo, por meio de emissão de títulos, né? Que eles são, que tem que ser pagos juros. E qual é o juros que é pago? Aquele que eu falei lá no início, que hoje está 13,75. Pagar juros é tirar dinheiro da saúde, educação, segurança para pagar juros. Então, estar se endividando mais quer dizer que eu não tenho dinheiro e ainda estou pegando dinheiro emprestado. Então, a gente está numa situação bem ruim quanto a isso, né? Outro indicador que eu queria trazer, mostrando das vantagens que a gente tem em dolarizar o nosso patrimônio, é o nosso PIB per capita, né? O quanto que a gente ganha de dinheiro, cada pessoa ganha de dinheiro por ano, né? Se a gente for colocar isso em reais, né? Hoje está mais ou menos em torno de 75 mil reais por ano uma pessoa ganha, né? Se a gente olhar, vamos olhar aqui junto, GDP per capita USA, hoje nos Estados Unidos o PIB per capita é de 69 mil dólares, né? Se a gente pegar um país um pouco diferente como o Canadá, né? 52 mil dólares. Lembrando qual é o PIB per capita do Brasil, 14 mil dólares. Então a gente tem uma discrepância muito grande em termos de oportunidades, em termos de crescimento, em termos de solidez, em termos daquilo que a gente pode gerar e principalmente do que está associado, do que vem aí pela frente nos próximos 5, 10 anos. Por isso, eu sempre chamo atenção para esse framework que a gente montou, que é um framework que eu passei sozinho para montar agora nos últimos 7 anos, de como eu posso me proteger dessas crises, morando no Brasil ou morando fora, de dolarizar o meu patrimônio e investir em ativos que sejam mais sólidos, que tenham mais garantia. A decisão vai ser de vocês, do que investir, quando, como, onde, mas aqui a gente vai mostrar os caminhos e caminhos fáceis, caminhos simples que podem ser feitos, né? Outra questão que eu queria trazer aqui é o relatório de índice de desenvolvimento econômico, que ele mensura uma série de variáveis mostrando como é que a gente está relacionado com indicadores sociais e econômicos, né? Ele é um indicador que vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, na Argentina, a gente tem um indicador de 0,83, e se a gente começar a olhar o IDH dos outros países e olhar o do Brasil, a gente está com 0,72. O que diz isso, né? Que a gente tem poucos anos de estudo, o nosso estudo é ruim, a gente tem pouco acesso a políticas públicas de qualidade, a Argentina está passando por uma super crise agora, mas a nossa qualidade de vida ainda é menor que a da Argentina, e só para vocês terem uma noção, os top países mundiais, eles têm um IDH acima de 0,9, né? Então a gente tem aí um abismo de distância entre o Brasil e os países mais desenvolvidos. E para acabar essa primeira parte, eu queria mostrar para vocês um relatório também feito pelo Banco Mundial, muito interessante. O último ano que foi feito foi antes da pandemia, foi o ano de 2020, que vocês podem pegar esse relatório, que é o Doing Business, e ele mostra como que a gente está no ranking da facilidade
de fazer negócios, ou seja, o quanto é fácil fazer negócios no Brasil comparado com o mundo. Então, se a gente começar a olhar, ele tem uma metodologia bem complexa, mas a gente está em número 124 do mundo em termos de ranking. Depois a gente vai mostrar o ranking ali todo, tá? Para começar um negócio, 138. Para trabalhar, né, com as permissões para fazer uma construção, por exemplo, de uma casa, de um prédio ou de um imóvel, 170. Para conseguir eletricidade, 98. Para registrar uma propriedade, por exemplo, cartório e outras questões, e também Detran, 133. Para conseguir crédito, 104. Para proteger investidores minoritários, 61. Inclusive o Brasil, olha como a gente já avançou, 61, porque a gente tem aqui a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é um órgão do governo federal que trabalha muito bem junto com o Banco Central, são aqueles oásis que a gente tem no meio de todo esse ciclo vicioso, né? Pagamento de impostos e tributos, 184. Comércio entre fronteiras, 108. Enforcing contracts, que seria verificação, né, dos contratos via justiça ou via conciliação, 58, a gente está bem. E resolução de insolvência, 77. Mas se vocês verem, a gente não está top 50 em nenhum, né? Então aqui, se a gente olhar ranking do In Business, a gente vai olhar ali, né? A gente vai ver os países que são top mundial. Nova Zelândia, Singapura, Hong Kong, Dinamarca, Coreia do Sul, Estados Unidos, Geórgia, Reino Unido, Noruega e Suécia. Tem países da Europa, tem países da Ásia, tem países do Norte, ou seja, tem países lá da Oceania, né, que é a Nova Zelândia. O que eu quero dizer? Existe sim prosperidade em todos os lugares do mundo. Existem vários países que trabalham muito bem, tanto negócios como indicadores econômicos. Mas o Brasil se encontra numa situação bem delicada, bem complicada e com muita incerteza para o futuro. Por isso, é esse nosso curso. Vocês podem se inscrever aqui no próprio site, façam a inscrição para conseguirem também, aí já podem acessar o nosso grupo privado que a gente tem para tirar dúvidas individuais, onde vocês vão ter acesso a um grupo e também a mentorias para tirar dúvidas, mas não acreditem só no que eu estou falando. Digitem na internet, procurem no Google condições para ter um negócio nos Estados Unidos, na Europa, vejam indicadores, se informem melhor, tomem conhecimento para vocês verem que dolarizar o patrimônio de vocês é investir em segurança, é investir no futuro, é investir em pensar nos filhos, pensar na família e principalmente pensar no seu futuro, do que vai acontecer com você em 10, 20, 30 anos, protegendo e trazendo segurança para os seus ativos. Um grande abraço, conto com vocês, pode se inscrever, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Um grande abraço. Tchau, tchau.